Bolsonaro está internado em São Paulo e sem previsão de cirurgia. O presidente teve obstrução intestinal. E você vai ver também. Hoje tem greve de ferroviários com paralisação de linhas em São Paulo. O preço dos planos de saúde individuais vai cair. São Paulo vai leiloar hoje 22 aeroportos regionais. Vários países estão testando uma jornada de 4 dias de trabalho por semana. Especialistas dizem que essa é uma tendência. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. O dia começou complicado para o trabalhador na capital paulista. Uma greve da CPTM afetou pelo menos 4 linhas de trens. E por causa da falta de trens, passageiros se revoltaram com os portões fechados da estação Francisco Morato, na linha 7 Rubi, e depredaram a estação até a chegada da polícia. No Grajaú, por causa do excesso de passageiros, a PM teve que fazer um cordão de isolamento para liberar a via para a passagem dos ônibus para o terminal. A linha 9 Esmeralda foi a mais atingida por conta de uma aglomeração de passageiros sem transporte, tentando encontrar alternativas para chegar ao trabalho. A CPTM informou que pediu reforço da frota municipal para a SP Trans e não há ainda informações sobre o número de ferroviários que aderiram à paralisação. Mas a adesão total dos trabalhadores à greve contraria a decisão da Justiça do Trabalho, que determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a confusão e a aglomeração de pessoas. Estação lotada. A polícia teve que soltar bombas de efeito moral em algumas estações para tentar dispersar os passageiros e limpar a área depredada. Havia corrimões quebrados e concreto solto e pontos de ônibus ficaram lotados. A CPTM informou que as linhas Turquesa, Rubi e Diamante circulam parcialmente no momento. As linhas Coral, Safira e Jade estão funcionando normalmente. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo para tratamento clínico, mas sem previsão de cirurgia por enquanto. Ele tem uma obstrução intestinal e teve dores abdominais. O boletim médico do hospital diz que o estado de saúde evolui de forma satisfatória. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, informou que foi retirado 1 litro de líquido do estômago do pai. Ele diz estar torcendo para que uma cirurgia não seja necessária. O deputado afirmou que o entupimento causou acúmulo de líquido no estômago, o que gerou dores abdominais ao presidente. Existe uma dobra ou aderência no intestino que faz com que os alimentos não consigam mais passar por ali. Então, isso acabou entupindo e formou-se um acúmulo de líquidos e etc. E acabou indo para o estômago. Então, o presidente sentia muita dor por causa disso. E de madrugada ele foi para o hospital, foi retirado cerca de 1 litro de líquido do seu estômago. Aliviou a dor, ele ontem estava reclamando de dor, mas dores leves. Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a noite de ontem. Ele passa por uma bateria de exames para avaliar a necessidade de uma cirurgia para desobstruir o intestino. O presidente está na companhia do filho, o vereador Carlos Bolsonaro, e da mulher, Michele Bolsonaro. Na madrugada de quarta, Bolsonaro foi ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e de lá foi transferido para São Paulo. A equipe médica decidiu optar inicialmente por um tratamento clínico conservador para os problemas intestinais, sem a previsão de cirurgia de emergência. Eduardo afirmou que há esperança de que o bloqueio se desfaça naturalmente, sem a necessidade de nova cirurgia. Em 2020, o Brasil teve o maior número de pessoas mortas pela polícia de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta dados desde 2013. O 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje, revela que no país 6.416 pessoas foram mortas pelas polícias civil e militar por agentes de folga ou em serviço. Um ligeiro aumento de 1% na comparação com 2019. Os dados se referem aos 26 estados e ao Distrito Federal. Comparando com 2013, o ano em que os números passaram a ser coletados, o crescimento nas mortes chega a 190%. Segundo o anuário, 50 cidades concentram metade de todas as mortes cometidas por policiais no país. Os preços de todos os planos de saúde individuais devem ser reduzidos até abril do ano que vem. A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A ANS tomou uma decisão inédita em relação aos planos de saúde. A agência definiu uma redução nos preços dos planos individuais. Com isso, as operadoras devem baixar o valor da mensalidade em 8,19% para mais de 8 milhões de beneficiários. A redução do preço não vale para planos de saúde coletivos, como os empresariais, e os por adesão, em que os consumidores contratam em grupo. O índice deve ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês de contratação do plano. E o reajuste deve acontecer até abril de 2022. Os beneficiários de planos individuais devem ficar atentos e observar se o percentual de reajuste foi aplicado e se a cobrança está sendo feita a partir do mês de aniversário do contrato. Se isso não acontecer, a orientação da agência é entrar em contato com o plano de saúde e, caso o problema não seja resolvido, o cliente deve procurar a ANS. Pela primeira vez, a maioria da população acha que a pandemia está mais controlada no Brasil. Foi o que apontou uma pesquisa do Instituto Datafolha. A maioria dos brasileiros entrevistados entendeu que a pandemia do novo coronavírus está parcialmente controlada no Brasil. Os resultados foram os seguintes: 5% da população acha que a pandemia está totalmente controlada. Já 53% acreditam que está em parte controlada. E 41% acham que ainda está fora de controle. 1% não sabe responder. Apesar da queda recente na média de mortes diárias por Covid-19, o Brasil ainda tem um dos maiores indicadores mundiais. Além disso, apenas cerca de 15% da população brasileira está totalmente vacinada. E a variante Delta do coronavírus ainda pode apresentar riscos ao país. Por conta disso, é indispensável o cumprimento de protocolos de segurança, evitar aglomerações e manter o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel. Especialistas alertam que ainda não é o momento de relaxar. A pesquisa foi feita nos dias 7 e 8 de julho, com cerca de 2.000 pessoas em 146 municípios. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Aliás, pela primeira vez em 8 meses, nenhum estado brasileiro tem ocupação de UTI acima de 90%. A informação está no boletim do Observatório da Fiocruz. Segundo os pesquisadores, a redução das internações é decorrente do avanço da vacinação no país. O levantamento também observou uma tendência de queda no número de mortes por Covid-19 em todo o território brasileiro entre a semana do dia 4 a 10 de julho. Essa é a tendência, essa é a terceira queda consecutiva registrada desde junho. E os especialistas ressaltam que, para os números continuarem caindo, é preciso seguir com a campanha de vacinação em massa, adequar as práticas de vigilância, ter atenção primária à saúde e manter os cuidados individuais que a gente acabou de citar, como o uso de máscaras, álcool em gel, lavar as mãos com frequência e manter o distanciamento social. A média móvel de mortes pela Covid está em queda no Brasil há 18 dias. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 1.556 mortes por Covid. As autoridades informaram que o número total é de 537.394 vítimas da doença. Também foram confirmados de um dia para o outro mais 57.736 novos casos. O total já passa de 19.209.000 diagnósticos. A média de mortes por Covid é de 1.265 vítimas. É o menor patamar desde 2 de março, quando chegou a 1.262 vítimas por dia. O número está em queda há 18 dias seguidos. Os números oficiais também apontaram que a média diária de novos casos está em 42.956. Com isso, o resultado apresenta queda há 15 dias. Na análise do mapa por regiões, podemos observar que os mesmos 2 estados ainda seguem com alta nas mortes, Acre e Paraná. O estado do Paraná teve a maior elevação, de 117%. Em estabilidade estão 6 estados, Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Em queda estão 18 unidades da federação, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E a maior baixa foi registrada no estado do Piauí, com 65%. Roraima não divulgou os dados.
Mais de 118 milhões e 685 mil doses de vacinas contra a Covid foram administradas no país até agora. Em 24 horas foram aplicadas mais de 1,5 milhão de doses. Segundo os dados do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 86 milhões e 470 mil brasileiros tomaram a primeira dose, 40,8% da população. Mais de 32 milhões e 219 mil pessoas, ou 15,2%, já estão totalmente imunizadas. E o governo do Amazonas vai fazer no sábado novos mutirões de vacinação contra a Covid-19. Dessa vez nos municípios de Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea. Já pensou em trabalhar 4 dias por semana? Isso já acontece em alguns países e especialistas afirmam que é uma tendência. Você vai ver já já. A CPI da Covid ouve hoje o depoimento de Cristiano Carvalho, representante no Brasil da empresa Davat. A Davat entrou na mira da CPI após o policial Luiz Paulo Dominguete relatar um pedido de propina de $1 por dose pelo ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que foi demitido pelo governo federal. O representante da Davat, Cristiano Carvalho, afirmou à CPI da Covid que ele não recebeu o pedido de propina para vender vacinas no Brasil. Cristiano também disse que as declarações de Dominguete são fantasiosas. Cristiano Carvalho afirma que a Davat não tem representante no Brasil e que ele atuou apenas como vendedor em relação à negociação de vacinas. Existem algumas coisas fantasiosas aí, como foi o caso da própria primeira-dama que teve seu nome envolvido. Então eu acredito que se criou um folclore, né, sobre as pessoas envolvidas, e ainda existe esse folclore do envolvimento, que um é CEO, outro é a primeira-dama, outro é o presidente. Então eu acredito que talvez ele não tenha feito por mal, mas ele não fez juízo próprio e nunca me apresentei a ele como CEO da Davat. Ele sempre soube que era só mais um vendedor aqui no Brasil. O governo de São Paulo realiza hoje o leilão de 22 aeroportos regionais. Estão previstos investimentos de quase 500 milhões de reais. Os aeroportos que serão leiloados ficam no interior de São Paulo e estão divididos em 2 lotes. O primeiro fica no sudeste do estado e inclui as pistas de Ribeirão Preto, Sorocaba, Araraquara, Avaré, Bauru, Franca, Guaratinguetá, Marília, São Carlos, Registro e São Manuel. Já o segundo lote fica na região noroeste do estado. São os aeroportos de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Andradina, Assis, Dracena, Votuporanga, Tupã, Presidente Epitácio e Penápolis. O valor mínimo a ser pago pelo bloco sudeste é de 278 milhões de reais. Para o segundo lote é de 188 milhões de reais, totalizando 447 milhões de reais em investimentos pela iniciativa privada em um prazo de 30 anos. No grupo do Sudeste, a previsão é de que nos primeiros 4 anos de operação sejam investidos 75 milhões e meio de reais. Já no segundo lote do Noroeste, a cota de investimento mínimo para os 4 anos iniciais é de 62 milhões de reais. Os investimentos devem ser aplicados para a modernização e ampliação dos aeroportos. Os nascidos em outubro que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem fazer transferências e saques do dinheiro. Hoje o governo federal publicou no Diário Oficial um novo calendário de antecipação da 4ª parcela do auxílio, com pagamentos que vão até o final deste mês. Com a mudança, o próximo pagamento para os nascidos em outubro vai ser no dia 28. O calendário para os beneficiários do Bolsa Família não foi alterado. A Anvisa diz que ainda não há estudo conclusivo sobre a necessidade de uma terceira dose de vacinas contra a Covid-19. A agência reguladora autorizou novas pesquisas da Pfizer e da AstraZeneca para investigar a dose extra. As farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca receberam a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para investigar efeitos e necessidade de uma terceira dose contra a Covid-19. A agência afirma que todas as vacinas autorizadas no Brasil garantem proteção contra a doença grave e morte,
mas a Anvisa justifica que não há nenhum estudo conclusivo sobre a terceira dose. Segundo a agência, 2 pedidos foram feitos até o momento para estudos sobre a dose adicional, além das 2 aplicações já previstas em bula. A Pfizer foi a primeira farmacêutica a conseguir a autorização no mês passado, e a AstraZeneca conseguiu a liberação nesta quarta-feira. A farmacêutica Pfizer investiga os efeitos, a segurança e o benefício de uma dose de reforço de sua vacina. O imunizante extra deve ser aplicado em pessoas que tomaram as 2 doses completas há pelo menos 6 meses. Já a AstraZeneca desenvolveu uma segunda versão da vacina que está em uso no país, buscando proteção contra a variante Beta. Parte do ensaio clínico prevê que uma dose da nova versão da vacina seja aplicada em pessoas que receberam as 2 doses da versão atual da AstraZeneca. As fortes chuvas na região oeste da Alemanha provocaram 42 mortes e dezenas de pessoas estão desaparecidas. Os estados de Renânia do Norte-Westfália e Renânia-Palatinado são os mais atingidos. Algumas vítimas estavam em Schuld, onde várias casas foram arrastadas pelas águas. A localidade fica na região mais populosa do país, Renânia do Norte-Westfália. A área foi a mais afetada pelas chuvas, que provocaram o aumento do volume de rios, inundaram estradas e casas e arrancaram árvores. A chanceler alemã Angela Merkel disse estar chocada com a força dos temporais no país. Ela expressou solidariedade com as famílias dos mortos e desaparecidos. Os serviços de emergência abriram uma linha telefônica para coletar informações sobre os desaparecidos e pediram aos moradores que enviem vídeos e fotos que possam ajudá-los na busca. As autoridades locais também pediram aos afetados que fiquem em casa e, se for possível, nos andares mais altos. Grande parte do sul e do leste da Bélgica acordou debaixo d'água nesta quinta-feira, principalmente na área metropolitana de Liege. O país vizinho à Alemanha também já registrou mortes por causa das inundações. O tráfego ferroviário teve de ser interrompido na noite de quarta-feira por causa do alagamento de estradas, queda de árvores, deslizamentos de terra e pelo menos um descarrilamento. Vários países estão fazendo testes para reduzir a jornada do trabalhador para 4 dias por semana, sem redução de salários. A ideia tem mostrado bons resultados, como o aumento da produtividade e diminuição do estresse. Para alguns especialistas, essa é uma tendência do mercado. Em algum momento, os brasileiros vão entrar nessa lista. Nessa correria do dia a dia é difícil sobrar tempo até para dar uma entrevista. Por favor, pode me dar uma palavrinha? Eu tô atrasada. Muito atrasada? Não, eu tô vendo que tá ruim. O tempo está em falta para muita gente. Dá para se divertir mais, aproveitar mais tempo com a família, com certeza. Queria ter mais tempo também para poder se organizar na vida também, que tipo, eu pretendo fazer algum curso, não tenho porque a carga horária de trabalho não permite, não dá. Seria bom mesmo diminuir o trabalho. Mas a gente tá na pandemia, né? Mas para mim seria essa coisa para visitar meus pais, que eu não sou daqui. Eu acho que mais para me divertir mesmo. E por isso a ideia de reduzir a semana de trabalho de 5 para 4 dias já ganhou apoio de muita gente. Acredito que sim, acho que é muito importante, melhora muito a qualidade de vida e acho que o colaborador acaba rendendo muito mais, sendo que ele está descansado e tem mais tempo para cuidar da sua família, da sua vida. Acredito que ia dar uma baixa na economia e aí muita gente ia ficar desempregada, com certeza. A minha impressão, a minha intuição é que não daria certo, porque é melhor dar mais flexibilidade, claro, não total flexibilidade para o empregador, mas um pouco mais de flexibilidade. O projeto para reduzir a jornada de trabalho começou na Islândia. Ao todo, 2.500 trabalhadores participaram de uma pesquisa que aconteceu entre 2015 e 2019. A jornada de trabalho passou de 40 horas para 35, sem redução de salários. Os resultados foram animadores, com aumento da produtividade e diminuição de casos de estresse entre os funcionários. Outros países, como Japão, Espanha e Nova Zelândia, também resolveram testar o modelo. Um relatório de uma empresa de serviços financeiros da Nova Zelândia apontou como resultado da diminuição da jornada, diminuição de 7% dos casos de estresse, aumento de 5% na satisfação geral com o trabalho, e o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal subiu de 54% para 78%. Melhor profissional avaliado era aquele que entrava às 6 da manhã e saía, se pudesse, 11 horas, meia-noite, né? Isso era visto com bons olhos. Hoje, isso a gente percebe e tem plena consciência
que não realmente é um sinal de improdutividade, justamente de não saber fazer o melhor e extrair o melhor do ser humano. Antigamente nós parávamos para escrever uma carta, a gente tinha o papel, a caneta, e você parava e tinha a atenção para escrever. Por quê? Porque você não apertava só uma tecla e refazia com facilidade. Então nós realmente parávamos e nos concentrávamos. Hoje não. Mas e no Brasil é possível diminuir um dia na semana de trabalho? Bom, de acordo com a lei, a jornada diária deve ser de 8 horas e por semana são 44 horas. Mas existe sim a possibilidade de uma redução. Só que para isso acontecer, seria necessário um acordo direto entre a empresa e o funcionário ou o sindicato da categoria. Isso, claro, sem corte no salário. Primeiro passo, principalmente para as médias e grandes empresas. Eu quero, assim, trabalhar com os meus funcionários e quero negociar com o sindicato profissional. Posso fazê-lo sem problema nenhum, via acordo coletivo de trabalho. Naquele segmento, naquela atividade empresarial, existe um anseio, ou seja, existe realmente a necessidade de fazer essa mudança, então o sindicato profissional atua junto com o sindicato patronal e eles vão firmar o que nós chamamos de convenção coletiva de trabalho, e isso vai ser aplicado para todos que estejam dentro daquela categoria. Por enquanto, a ideia ainda parece distante para a maioria dos brasileiros, mas já existem no país alguns poucos casos de startups do ramo de tecnologia que adotaram um sistema em caráter experimental e vem apresentando bons resultados. A especialista afirma que é bom se acostumar. Ela acredita que mais dia, menos dia, essa mudança deve acontecer. Não tenho dúvida disso, mas isso também vai precisar de uma mudança cultural das pessoas, porque hoje o ócio, às vezes a gente tem vergonha do ócio, eu quero fazer nada, e é importante fazer nada, ou é importante você cuidar de outras áreas da vida. Então, sim, eu acho que essa diminuição, traz 2 pontos importantes. O job rotation, ou seja, você vai rodar mais entre as pessoas, então outras pessoas vão ter essas posições, então não é que você não vai ter pessoas trabalhando no dia que a pessoa não vai trabalhar, você vai ter outras pessoas, e com esse reciclar, você tem uma oportunidade maior de pessoas no mercado de trabalho. Então você ajuda a empregabilidade, e você também traz o melhor da eficiência de cada um. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever essa e outras reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Bariva. Boa tarde.